Fala cambada de viseira arranhada, beleza? A Honda lançou a nova CB500F 2023 no mercado brasileiro, trazendo diversas atualizações. A principal dela, a suspensão dianteira invertida, que é assinada pela marca Showa. Ela também traz um novo sistema de freio com disco duplo na dianteira, de sistema radial e que também tem rodas que estão mais leves. O modelo ainda ganhou também um novo farol, que ficou bem legal, e novas pedaleiras que estão em alumínio. A moto, de uma forma geral, ficou 2 kg mais leve em relação à geração anterior. Então, a seguir, vamos ver os detalhes da CB500F e depois vamos on-board direto da moto, sentir as primeiras impressões da nova CB500F 2023 que acabou de chegar ao Brasil. Bora lá! Então a gente já vai começar falando sobre as novas rodas da CB500F, que são as mesmas da CB650 RNSC, ou seja, a roda das 4 cilindros veio para as bicilíndricas. E olha só que interessante, ela está 650 gramas mais leve na roda traseira e 100 gramas mais leve na dianteira. Pode parecer pouca coisa na dianteira, mas na traseira a gente tem um bom ganho e isso torna o desempenho da moto melhor. Eu vou falar tudo daqui a pouco on-board, então eu só vou passar aqui um resumo das mudanças e a gente vai ver tudo on-board na prática, eu falando como foi sentir pilotar a nova 500F, que está com a sua suspensão dianteira invertida. Bom, vamos listar um pouquinho das mudanças que tem, e são várias, hein? Então a gente já falou das rodas, que são as mesmas da 650R da Honda, né? 650 gramas mais leve atrás e 100 gramas mais leve na frente. A distribuição de peso, por conta dessas reduções, também melhorou, foi alterada, então deixou ela um pouco melhor. Ela tem novas pedaleiras que dão mais gripe na hora da pilotagem esportiva, né? O apoio do pé fica mais firme, fica mais fixo. No seu motor nada muda, continua com 50,2 cavalos e 4,54 kg de torque. Na parte de refrigeração é uma moto que não esquenta quase nada, ela praticamente nem sente o calor desse bicilíndrico na perna, mas teve uma atualização no seu radiador, teve uma mudança, é um novo radiador que está um pouquinho mais leve, cerca de 90 a 95 gramas mais leve. A principal atualização está toda na dianteira, né? Na suspensão dianteira invertida SFF-BP. Eu explico isso quando eu estou pilotando no onboard, vocês vão ver aí a seguir. E a suspensão traseira também teve ajuste. A balança ficou 1 kg e 100 gramas mais leve e isso deu mais rigidez de torção. Ela melhorou 18% a sua rigidez de torção para contornar curvas. Isso é algo muito perceptível quando a gente anda com a versão anterior e com essa nova versão a gente consegue sentir que ela copia melhor o asfalto por conta da suspensão dianteira invertida e que a traseira não fica brigando, não fica torcendo muito a moto. Lembrando que a balança ela é feita em aço, né? Na CB650R ela é de alumínio, mais leve, e aqui ela é feita em aço. Outra atualização que eu também menciono enquanto eu estou pilotando e eu testo, eu sinto na prática, é o novo disco duplo na dianteira. São 296 mm com instalação radial, ou seja, a força da frenagem vai para o centro da roda. Eu explico isso aí na pilotagem, é bom prestar atenção porque é algo bem interessante e muda muito a dinâmica da moto. Quando a gente está contornando uma curva, na versão anterior o freio só está de um lado, tá indo para a esquerda, a gente dá uma acionada, ele quer deitar a moto, quer puxar a moto para cima. Tá virando para a direita, ele puxa a moto para baixo. Nesse caso aqui tá bem distribuído, tá dos dois lados do disco, e quando a gente aciona o freio para valer, não só para reduzir, mas para frear para valer, a gente sente que se tá entrando para a esquerda, ele mantém a moto no chão, ele empurra ela para baixo para segurar mesmo e não tenta puxar ela para cima ou puxar ela para o canto. E aí com essas atualizações, o radiador um pouco mais leve, a roda também um pouco mais leve, ela ficou 2 kg mais leve no peso total que a sua versão anterior. Então a gente teve uma melhor distribuição de peso, a gente teve redução de peso em alguns pontos e uma redução total de 2 kg. Parece pouco, mas aonde foi reduzido esses 2 kg foi o que deu essa nova cara, essa nova característica para a 500F. Para quem conseguir andar na 500F anterior e andar nessa, vai conseguir perceber a diferença. E para isso a gente vai fazer um vídeo aqui no canal onde eu vou mostrar as duas na prática, a nova 2023 e a geração anterior, para a gente ver essas diferenças da suspensão. O tubo dourado não é só dourado, ele é invertido, então a gente vai ver todos esses detalhes. Então galera, estamos agora embarcando na nova CB500F e já de cara vamos pegar boas curvas para se fazer com ela, né? Vocês já viram as informações aí sobre o que mudou, a recapitulação de tudo que mudou. A emoção tá batendo aqui. E agora a gente vai pegar uma serrinha com bastante curvas. Estamos num grupo aqui com 6 jornalistas, então temos 6 500F das novas, mais 2 500F
antiga. E vamos acelerar nessa curvinha, que é para isso que essa nova suspensão dianteira dupla, né, chegou, invertida, freio a disco duplo no caso, né, suspensão dianteira invertida. Então agora é o momento da diversão e sentir se realmente essa nova suspensão vai copiar bem e se esse braço traseiro, que agora da suspensão traseira que ficou ganhou mais torção, aceita mais torção, vamos ver se ele desempenha bem nessas curvas. Então vamos rodar um pouquinho, daqui a pouco eu volto com as primeiras impressões direto da moto, da nova CB 500F, que chegou ao Brasil, alinhada aí com o mercado europeu, com o novo conjunto ótico, tudo bem interessante. Então bora rodar um pouquinho e se divertir agora, rapaziada, bora lá! Um dos primeiros pontos que a gente já consegue observar nessa nova 500F é exatamente essa suspensão dianteira muito colada no asfalto, sempre segurando muito bem, sempre puxando muito, muito colada no chão, né? Dando realmente uma nova dinâmica para a 500F, uma moto aí de média cilindrada, bicilíndrica, 50 cavalos de potência. Não é aquela moto feita para altas velocidades, pilotagem extrema, agressiva. É uma moto para ser dócil, para ser fácil de pilotar, para ser versátil e econômica. Não vibra, né? Esse motor bicilíndrico já é bem conhecido do Brasil, um motor que não dá problema, que é econômico. E com esses ajustes aqui a Honda quer reposicionar ela, deixando ela um pouco mais ágil para fazer curvas, né? A gente consegue ver que ela entra muito bem em curva, copia muito bem o asfalto, mas vai rodar mais um pouco aí e daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais da nova 500F e as suas impressões direto do guidão. Vamos falar um pouquinho sobre a ciclística da nova 500F. A Honda fez um ajuste na distribuição de peso. Ela ficou um pouquinho mais leve no peso total, seu peso em ordem de marcha, mas a Honda ajustou a distribuição de peso dela entre a parte dianteira e traseira, por conta dessa nova suspensão dianteira com garfo invertido, além dos novos freios a disco, que deixam um pouquinho mais pesada, mas foram feitos ajustes para fazer um equilíbrio melhor da moto e realmente ela está mais acertada e aceita mais torção com essa nova balança traseira, né? As rodas também, a gente tem são novas rodas, a gente tem uma redução de peso na dianteira, pouca coisa, e na traseira são mais de meio quilo de redução no peso da roda, e isso acaba interferindo bastante, deixando a moto mais dinâmica para acelerações, para saída de curva e também para troca rápida de direção, para uma mudança mais dinâmica de direção. E aí agora a gente tá seguindo aqui, vamos fazer algumas fotos, alguns vídeos e vamos juntar o grupo aí para fazer fotos e vídeos aí. Vamos seguindo mais um pouco, mas essa parte da distribuição de peso ficou interessante. E a 500F, né? Eu tô falando 500X porque a gente tá andando na X e na F. Acabei de dar uma alicatada aqui no freio dianteiro pra gente sentir, segura demais. Ixi, acabei passando com um caminhão, mas segura demais. Acabei passando com um caminhão no momento da foto ali. Mas o freio dianteiro segura demais quando a gente alicata e o ABS trabalha muito bem. Então é uma moto que está bem acertada aí nessa distribuição de peso. A sua ciclística também é uma ciclística tranquila, apesar de ser uma naked, a Honda sempre preza por entregar motos que sejam fáceis de domar, que não sejam muito agressivas, mas que sejam inteligentes, que acabem não cansando muito o piloto durante a sua pilotagem, que não obrigue a jogar todo o peso da moto sobre os braços e sobre os ombros. A gente ainda consegue ter um certo conforto em cima da 500F, e é uma CB500, né? A história da Honda está ligada, e muito ligada aqui no Brasil, com a CB500, a antiga CB500, né? Aquela naked, quem nunca viu, meio azulzinha, meio roxinha, linda demais. E agora está com essa nova geração, né? A evolução da CB500 aqui,
Ela também traz o novo conjunto ótico dianteiro, assim como a 500X. Se você não assistiu o vídeo da 500X, vai no canal Motorrede aí, se inscreve para assistir esse vídeo também, que a gente tem as primeiras impressões direto da moto e todas as informações em primeira mão. Então se inscreve no canal Motorrede e acompanha. Então a 500F também traz esse novo farol com 4 LEDs. Ficou bem interessante, olhando no retrovisor é muito legal, vocês não devem conseguir perceber, mas é muito legal olhar esses faróis. Deu uma dinâmica diferente para a moto, mas o mais interessante é que não foi alterado o conjunto óptico, ou seja, se você olhar ele desligado, ele vai parecer o mesmo conjunto óptico da versão anterior. Estruturalmente, o desenho dele, as curvas dele são todas iguais, muito parecidas na verdade, tem alguns detalhezinhos, mas é muito parecido. Então a gente acaba olhando o conjunto óptico e fala, ué, mas é o mesmo farol? Aí quando a gente liga, que aparece esses 4 LEDs aí acesos, a gente consegue ver a dinâmica que deu para esse novo conjunto e o poder de iluminação, que acabou melhorando, né? Aumentou e acabou melhorando. Pegamos um caminhão aqui, então estou aproveitando para falar. Vamos ficar nesse caminhãozinho aqui enquanto a gente desce a serrinha, e daqui a pouco a gente volta aí com mais detalhes para a gente falar também de preço. Vamos falar um pouquinho do seu motor, enfim. Bora rodar mais um pouco, mas o grande ponto aqui é a suspensão dianteira invertida, é o conjunto de freio duplo na dianteira, e que representa uma evolução para a linha 500 da Honda. Falando um pouquinho sobre o coração dela, né? É um coração bicilíndrico de 50,4 cavalos, então uma cavalaria interessante, né? Mesmo se tratando aí de uma 500. 4,5 kg de torque aproximadamente, então tem uma boa força, entrega aí 170, 180 km por hora de velocidade final, top speed, né? Mas a grande sacada desse motor é ele ser legal, ele não ser um mega motor super agressivo, mas ele entrega uma potência legal e econômico, é um motor muito econômico. Aqui a gente está fazendo um ride acelerando bem, já rodamos aí 80 km com a moto e a média está em 23 km por litro e meio. Então assim, uma média bem interessante, 23 km e meio, né, por litro de combustível. E se a gente quiser andar bem tranquilinho com ela, a gente acaba conseguindo fazer até mais, chegando aí a 26, 28 km por litro, dependendo da forma de pilotagem. Claro que aqui a gente está na versão naked, né, sem carenagens, voltada mais para uma aceleração mais agressiva, né, uma pilotagem um pouco mais forte, acaba consumindo mais combustível, mas a gente consegue fazer ela render bem mais. Agora vamos acelerar um pouquinho, fazer curva e se divertir com ela. Falei da suspensão, né, dianteira invertida, e agora eu vou falar da outra atualização na dianteira, que é o freio a disco duplo. 296 milímetros cada disco, ou seja, 2 discos bem grandes, nem precisa ser 300, 310, que já é aí uma tocada mais esportiva, para uma moto mais esportiva. Então 296 milímetros entrega bem. Tem pistão com caliper, com 4 pistões, aliás, caliper com 4 pistões, que o que é isso? Ele entrega um poder de frenagem melhor e de instalação radial, ou seja, ele joga a força de frenagem, o peso da força de frenagem no centro da roda. Não é como era antigamente, bem antigamente, aonde jogava na suspensão convencional, né? Jogava o poder de frenagem no braço da suspensão, né? No garfo mesmo, propriamente dito, né? Nessa nova geração não, ele tem a frenagem radial, né? Então joga o peso da frenagem dianteira, vai todo para o centro da roda. E isso é algo muito interessante quando a gente acaba, freando para entrar numa curva. Acabei de dar uma seguradinha, nem alicatei, porque tem gente atrás de mim, então é meio perigoso. A gente vê que a centralização do freio é muito boa, né? Essa segurada firme que ela dá na dianteira é muito boa. Então o ABS trabalhando, então assim, não é aquele freio esportivo, mas é uma evolução de frenagem para ela nesse freio dianteiro. O freio traseiro segue aí com a mesma configuração, um disco de 240 milímetros, disco simples, óbvio, né, na traseira, que segura também, mas quem tem que segurar a moto é o freio dianteiro, né? Então o freio que freia a moto é o freio dianteiro, o freio traseiro é mais para dar a direção durante a frenagem. Então ele está desempenhando bem. Agora vamos continuar aí, daqui a pouquinho eu retorno com mais informações sobre a nova CB500F.
Agora pegamos uma rua de paralelepípedo aqui para sentir a suspensão trabalhando. A suspensão dianteira não tem mais ajustes, né? Na 500X a gente também tinha o clipezinho que a gente vai girando. Agora, como ela é invertida SFF-BP, SFF-BP é o seguinte, vamos lá, vamos testar o meu inglês. Separated Function Forks Big Piston, ou seja, garfos com funções separadas, um lado hidráulico, outro os fluidos, e Big Piston, pistão grande, então para trabalhar bem. E aí ela não tem os ajustes, o clique para deixar ela mais rígida ou mais frouxa, digamos assim, ela funciona automaticamente, digamos assim, não tem eletrônica para controlar isso, basicamente um processo hidráulico entende. Quando a gente está andando no asfalto, ele deixa a suspensão um pouquinho mais rígida, a suspensão dianteira, claro, né, um pouquinho mais rígida. E quando a gente pega bastante buraco, ela começa a trabalhar muito através de orifícios na suspensão internos, né, onde os fluidos percorrem. Quando começa a trabalhar muito a suspensão, o fluido corre por alguns orifícios específicos, então deixando ela mais confortável, digamos assim. E quando a gente anda no asfalto, não tem esse trabalho, né? Não tem esse trabalho exaustivo da suspensão, ele interpreta que pode deixar ela um pouco mais rígida, levando os fluidos por outro caminho dentro da suspensão. Parece algo complexo, mas é algo muito simples, de hidráulica mesmo, que acaba fazendo a suspensão ser inteligente, vamos dizer assim. Ela não é automática, nada assim, mas ela é inteligente, através de sistemas hidráulicos. Bem interessante isso. Aproveitando que a gente está preso aqui, falando um pouquinho sobre ergonomia, né? A ergonomia dessa 500F é uma ergonomia naked, então posição um pouquinho mais leve, mais agressiva, mas uma agressividade um pouco mais leve, mais tranquila. Não exige muito, né, do piloto, acaba sendo tranquilo. Pedaleiras levemente recuadas e são novas as pedaleiras, então ela deixa o pé mais firme na pedaleira, permitindo que a gente force mais na curva, consiga exigir um pouquinho mais. A gente volta aqui um pouquinho para falar sobre o motor, sobre o consumo de combustível da CB500F. Depois de rodar cerca de 140 km aqui, ó, 138,9, marcando ali no painel, a gente tá com um consumo de 24 km por litro e meio. Então, uma autonomia muito interessante, um consumo de combustível, aliás, muito interessante para uma moto naked de 500 cilindradas, aí, com 50 cavalos de potência. E a gente veio se divertindo, enrolamos o cabo aí onde deu pra gente dar uma enrolada de cabo, viemos fazendo umas curvinhas, acelerando, fazendo aquelas brincadeiras com a moto. E mesmo assim, 24 km por litro e meio é um bom número. E a gente consegue, se for andar da forma econômica, a gente consegue colocar até uns 28 km por litro, tranquilamente, numa moto aí que, né, empolga um pouquinho, né, ela é mais, como é que a gente diz, é mais na mão, uma moto mais dócil, né, mais fácil para quem quer migrar de uma 250 para uma 500, mas mesmo assim ela tem essa economia de combustível, no consumo de combustível. É algo muito interessante para esse tipo de moto, esse perfil de moto. No motor não mudou nada, teve um leve ajuste, mas é um ajuste chamado de ajuste fino, que é uma coisa muito básica que foi ajustada. A entrega do torque está no RPM um pouquinho mais alto, um detalhezinho simples, assim, só para fazer uma recalibração, podemos dizer assim, do motor. Não muda nada em relação da versão anterior, inclusive o escapamento também ali tá igual, né? Como eu disse, tem pequenos ajustes só, mas não vai mudar em desempenho perceptível, é mais na parte técnica mesmo, que consegue enxergar essas modificações. Outro ponto bem interessante, falando da distribuição de peso, né, que foi reajustado, o equilíbrio de peso na dianteira e na traseira, é que a roda dianteira está 100 gramas mais leve e a roda traseira está 650 gramas mais leve. Mais de meio quilo mais leve com essa nova roda traseira. E isso, junto com a balança traseira, que também está 1,1 kg mais leve, acaba dando um equilíbrio melhor para a 500F em relação à versão anterior. Então a gente acaba ganhando aí nessa relação no equilíbrio da moto na parte traseira. Então a distribuição ficou um pouco melhor. Agora a gente vai pegar um pouquinho de trânsito e mostrar como ela é dinâmica para o dia a dia também.
Por ser uma 500 cilindradas, né, e a gente andando dentro do trânsito agora em velocidade mais baixa, mais reduzida, pode surgir a dúvida se ela aquece muito, se esse bicilíndrico aquece muito. Mas ele não aquece, ele é muito tranquilo, a gente quase nem sente calor nas pernas, mesmo estando montado aqui em cima dela, bem em cima do motor, a gente não sente esse motor quente, mesmo depois de acelerar bem, acelerar legal. Sente um pouquinho de calor natural, mas nada que vai incomodar. E nessa versão 2023 da 500F, ela tem um novo radiador. Ficou cerca de 90, 95 gramas mais leve que a versão anterior, então deram uma renovada no sistema de refrigeração dela. E não é por conta que o outro era ineficiente, mas foi só para dar uma redução de peso em detalhes, buchas e parafusos que conseguiriam ser ajustados para deixar a moto mais leve de todas as formas. Então, se alguém tem dúvida se ela esquenta, ela não esquenta, ela esquenta o padrão, o básico, mas nada que vai incomodar. É o natural desse motor. A nova CB500F 2023 está sendo oferecida em 3 opções de cores e o seu preço sugerido é de R$ 39.100, um preço elevado, um preço meio salgado para essa Naked no mercado, pois a gente sabe que nas concessionárias o preço ainda vai um pouco mais para cima. O mercado anda bem saturado, bem elevado, né, em crise, enfim, e os preços estão todos lá em cima e o preço dessa moto também tá bem elevado. Aqui no canal eu tenho também um vídeo dessa mesma maneira, um board da CB500X, CB500X 2023, ou seja, essa versão de canela alongada da 500F, digamos assim. Então vai no canal Motorrad, assista esse vídeo que vale a pena e também aproveita para deixar a sua opinião aí nos comentários. O que achou da nova 500F? Essas atualizações justificam esse novo valor dela ou não? Acaba essa suspensão dianteira, a roda mais leve, enfim, o novo farol, esse conjunto, freio a disco duplo, acaba não justificando esse alto valor nela. Bom, quero saber a sua opinião, então deixa aí embaixo nos comentários. E era isso, galera, estamos ficando aqui com o ride da CB500F 2023.